Muito bem, eu não tinha visto aqui o pastor Gilberto Ludogério, que é o meu orador oficial, mas agora eu vi. Lá no começo não tinha visto, mas agora vi, e eu sei que o senhor vai estar orando por mim aí, pastor Gilberto. Obrigado, viu? Muito bem, nós estamos em mais uma temporada do Ouse Pedir Mais, capítulo 16, se você se lembra. E se você não estava aqui, uma breve recapitulação para você que não estava por aqui. Aliás, uma recapitulação para quem estava, né? Para quem não estava, vai ser o começo mesmo, né? Mas nós estamos falando sobre fatos e sentimentos, né? O que que nós permitimos guiar nossas decisões, nossas escolhas, nossa vida espiritual. Alguns se deixam levar pelos sentimentos. Aliás, inclusive, nós ouvimos de vez em quando algumas reclamações, né? De que a igreja às vezes é muito fria. Às vezes a gente ouve isso, né? Oh, sua igreja é muito fria, porque as pessoas querem sentimentos, querem barulho. Isso é importante, obviamente, mas nós estamos estudando um pouquinho a importância é, dos fatos, né? A importância dos fatos. Nós vimos o texto bíblico sobre fé, porque esse tema aborda sobre fé, sobre crescimento, os ingredientes para o desenvolvimento da fé também. E eu contei aqui a experiência do meu ex-aluno, Mendelssohn, né? Que quando eu entrei na sala de aula, eu vi o Mendelssohn ali e estranhei, porque o Mendelssohn tinha um sério problema de saúde, tinha nascido com todos os seus músculos atrofiados, né? E eu pensei, puxa, como é que eu vou dar aula para o Mendelssohn? O Mendelssohn falava, a gente não entendia. O Mendelssohn caminhava com muita dificuldade, caía muitas vezes, né? E eu ensinei uma definição de fé para a sala, ensinei para o Mendelssohn também, e depois caiu em prova, né? Fé é uma atitude que nos leva a fazer pressuposições que não podem ser provadas, mas enunciadas por evidências. E depois o Mendelssohn, é, ele explicou esse pensamento, né? Que nós não vemos o vento, mas nós temos evidências de que ele existe, e deu uma explicação excelente. E depois que eu disse, parabéns, Mendelssohn, muito bem, aí o Mendelssohn disse assim, posso dar a minha definição de fé? E ele disse, olha, quando eu estava para nascer, o médico disse para minha mãe que eu não iria viver. E eu já estou com 18 anos. As evidências indicam que Deus existe, disse o Mendelssohn. Olha aí, ó. Mais do que sentimentos, somos guiados também pelas evidências, pelos fatos. Então é isso. Eu quero seguir, então, de onde nós paramos, né? Depois dessa breve recapitulação. A verdade é, meu querido, minha querida, meu querido adorador da Sala 57, que nós necessitamos de maior fé na vida diária. A vida está se tornando cada dia mais complexa, cada dia mais complicada, que nós precisamos cada dia mais de fé. Então, em vez de olhar para os nossos recursos limitados, nós precisamos começar a olhar para onde? Para os recursos ilimitados de Deus. Então, os nossos recursos são limitados. Então, se nós ficarmos olhando para os nossos recursos, com certeza vamos desanimar. Na hora de testemunhar, na hora de pregar, na hora de levar a mensagem, se nós olharmos para nossa própria capacidade e recursos, nós vamos desanimar. Por isso, precisamos olhar para o poder ilimitado de Deus. Nós precisamos nos mover adiante também com fé, quando Deus nos der uma visão, sabendo que se Ele deu a visão, Ele também vai prover o quê? O cumprimento dessa visão. Então, confie, acredite. A Bíblia, ela já tem um livro de lamentações, viu? Nós não precisamos escrever outro. Nós dissemos isso também, na última vez que trouxemos aqui essa série. Então, para de escrever o livro de lamentações, porque já tem um. Tá combinado? Vamos escrever outros livros, livros positivos.
As aparências, elas podem não ser prometedoras, mas energia e confiança em Deus vão desenvolver os recursos. Às vezes você vai estar diante de uma situação que as aparências não são prometedoras. Às vezes uma doença, quantas vezes, né? E quantas pessoas eu conheço que estão diante de situações de doença extremamente complicadas, com aparências nada prometedoras. Então, olha, confie em Deus, que Ele vai providenciar os recursos diante dessas circunstâncias também, a maneira dele, né? Então, necessitamos de fé, precisamos ter essa, esse conceito na nossa mente. É impossível vivermos e prosseguirmos sem fé. Ok? Essa é a grande verdade. No reino de Deus, os métodos não costumam ser problema, nem a falta de recursos ou de talento. O problema qual que é no reino de Deus? Falta de fé. Nunca vai faltar recursos. O método de Deus será sempre o melhor, portanto, é preciso ter fé. O fracasso por parte dos filhos de Deus é devido à falta de fé, diz o livro, no livro Patriarcas e Profetas. Olha aí. A serva do Senhor não diz que o fracasso é por conta do método, ela não diz que o fracasso é por conta da falta de recursos, não. É sempre por falta de fé. Então, vamos prosseguir, caminhar, crescer na busca do desenvolvimento da nossa fé. Ter fé não é opcional na caminhada cristã, ok? Lá em Hebreus 11:6, em Apocalipse 21 também, isso fica muito claro. Na caminhada cristã, a questão não é, bom, vou ter fé ou não vou ter fé? A questão é ter fé, não tem outra opção. Ou tem fé ou fracasso total. Então, que Deus nos ajude. Eu já disse que às vezes na minha oração, diante de alguma circunstância, eu também faço aquela oração. Senhor, ajuda na minha falta de fé. Mas Deus está disposto a nos ajudar não apenas na falta de fé, mas no desenvolvimento e no crescimento da nossa fé. E como que ele faz isso? A palavra de Deus diz que a fé vem por ouvir a mensagem. Quando a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, Romanos 10:17, e a Bíblia ainda diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos estar também em comunhão, precisamos estar em ambientes que favorecem o crescimento espiritual, e Deus também vai providenciar ambientes e circunstâncias que também vão desenvolver a nossa fé. Às vezes, exercícios. Deus vai mandar algum exercício de vez em quando. E nós, às vezes, não gostamos também de exercícios. Até porque quando você faz exercício muscular, dói. De vez em quando eu vejo pessoas voltando da academia e andando daquele jeito, né? Mas o músculo está mais forte, porque ele participou de exercícios. Ok? Livre Educação, página 253, 254, nós lemos assim: a fé que nos habilita a receber os dons de Deus é em si mesmo, um dom do qual certa medida é comunicada a todo ser humano. Ela cresce à medida que é exercida para se apropriar da palavra de Deus. A fim de fortalecer a fé, devemos frequentemente colocá-la em contato com a palavra de Deus. Então, essa fé que nos habilita a receber os dons de Deus, ela é dada uma medida para cada um. Todo mundo tem aquela medida básica. E aí, a partir dali, ela será desenvolvida. A partir do contato com a palavra, quando nos apropriamos da palavra, da oração, da comunhão. Sabe? Nós éramos conhecidos como o povo da Bíblia, prontos a apresentar a razão da nossa fé. Será que somos hoje? Ou somos conhecidos apenas pelas glórias do passado, né?
Ah, o povo da Bíblia. E nós, será que somos? Eu gosto sempre de lembrar, né, aqueles que são um pouquinho mais experientes, com certeza vão se lembrar daqueles maravilhosos concursos bíblicos que nós tínhamos na igreja. Eu me lembro. Eu morava, quando juvenil, pré-adolescente, ali na cidade de Bragança Paulista, uma cidade universitária, com uma igreja fantástica ali. E eu me lembro daqueles concursos bíblicos. Me lembro do concurso bíblico de Daniel, de Apocalipse. Eu decorava até a vírgula para chegar lá preparado, porque eu sabia que todo mundo ia preparado. Então eu ia ali, ó, imaginava todos os tipos de perguntas que poderiam ser elaboradas ali para aquele concurso bíblico, e me preparava. E outros também se preparavam muito. Nós temos o Bom de Bíblia ainda, né? Aqui na nossa associação e certamente em outras associações também, nós temos a Fã Bom de Bíblia, que é um concurso bíblico para as esposas de pastores, né? Isso estimula, motiva a gente a estudar melhor a Bíblia. Eu me lembro dos anos bíblicos também, as associações imprimiam, preparavam aquele material para fazer o ano bíblico. Era motivador, era motivador. Mas será que hoje nós somos conhecidos como o povo da Bíblia ainda? Será que somos? Talvez sejamos, né? Mas será que conhecemos mesmo? Então nós precisamos reservar tempo para isso. E como eu digo sempre também, né? Algumas pessoas pensam assim: ah, para ele é fácil, né? Pastor ganha para isso, né? Passa o dia ali para estudar a Bíblia. É moleza, né, pastor Abdoral? Nós, os pastores, que não nos cuidemos, não, para ver se é fácil, porque as demandas também são muitas. Além do que, é, você não acredita, mas tem gente que parece que entra em contato com a gente só para. Eu me lembro de um rapaz, falei, rapaz, mas você me liga toda segunda-feira cedo? Tem outro dia, não? Ele falou assim: não, eu ligo só para ver se o senhor está lá, aposto, mesmo na segunda, né? Então não é fácil, não. Não é fácil para ninguém, seja pastor, seja líder da igreja. Aliás, o inimigo de Deus ele vai procurar atrapalhar todos, desviar o foco. Então, busque de Deus esse tempo e em Deus esse tempo da comunhão, do conhecimento da palavra de Deus, do estudo da palavra de Deus. E olha, não se esqueça, não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Eu sei que não é dele, mas a pessoa que eu sempre ouvi dizendo esse pensamento é um amigo nosso chamado Gilvan, é tesoureiro de uma das nossas associações aqui em São Paulo. Não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Porque, olha, você não imagina o quanto nós somos assediados como pastores para dar um jeitinho. Olha, você não imagina o que as pessoas nos procuram para que nós possamos dar um jeitinho. Às vezes é um casamento que se desfez sem um motivo bíblico, de morte ou adultério, por exemplo, para um novo casamento, e ali está a pessoa reclamando, caçando uma brecha no manual da igreja, buscando um jeitinho na palavra de Deus. Não existe jeito certo de fazer a coisa errada. Não tem jeito. E às vezes eu ainda digo o seguinte: olha, quem sou eu para fazer igual Balaão, para dizer aquilo que Deus não disse? E a pressão é grande, porque o pessoal vai pressionando. Então, se nós nos pautarmos na palavra de Deus, no assim diz o Senhor. Lá na tentação, Satanás também quis alterar ali, adulterar o texto, né? Olha, está escrito, se fizer isso, né? Não tem jeito certo de fazer a coisa errada. E nós precisamos aprender isso. Testemunhos para a Igreja diz assim: o povo da Bíblia aceita as Escrituras
do jeito que elas são, como a palavra de Deus inspirada. 2 Timóteo 3,16, ela é útil para uma série de coisas, inclusive para repreender, para guiar, instruir na justiça, né? Então, o povo da Bíblia, ele vai aceitar as escrituras do jeito que elas são, sem ficar tentando dar jeitinho ali. A palavra de Deus, do Deus vivente, não é apenas escrita, é também falada. Por isso eu digo também que a palavra de Deus é tão poderosa quanto a sua presença. A Bíblia é a voz de Deus falando-nos, tão certo quanto se a pudéssemos ouvir literalmente. Se compreendêssemos isso, com quanta reverência e santo temor abriríamos a palavra de Deus e com quanta sinceridade pesquisaríamos os seus preceitos, leitura e contemplação das Escrituras deveriam ser entendidas como uma audiência com o infinito. Olha, porque é exatamente isso. Entrar em uma audiência com o Criador de todas as coisas, quando nós abrimos a palavra de Deus, que é tão poderosa quanto a sua presença. Mateus 8, 5 a 13, encontramos ali a experiência do centurião. Ele suplicou cura do seu servo e Jesus respondeu: Eu irei à sua casa. Certamente a maioria de nós teríamos nos alegrado com essa sugestão, né? Nossa, Jesus vai na nossa casa. Mas o que que o centurião respondeu? Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Olha, aquele gentil, ele tinha fé na palavra de Cristo. Os israelitas, eles não apenas liam a palavra de Deus, como também pregavam a palavra de Deus, ensinavam a palavra de Deus, mas eles, infelizmente, não confiavam plenamente na palavra de Deus. Agora, o centurião não. Ele creu que havia poder na palavra falada de Deus. Assim é a palavra de Deus poderosa. Evangelismo, página 633. Falemos e procedamos como se a nossa fé fosse invencível. O Senhor é rico em recursos, pertence-lhe todo o mundo. Pela fé, olhemos para o céu. Parábolas de Jesus, página 147, e agora sim, evangelismo. Não deis nunca lugar a um pensamento de desânimo na obra de Deus, nunca deixeis escapar uma palavra de dúvida. Então, se a nossa fé está desenvolvida ou em desenvolvimento, crescendo, nós não vamos ter pensamentos desanimadores e nunca deixaremos escapar uma palavra de dúvida. Fato versus sentimento. O que que tem regido a sua vida? Seus pensamentos, decisões, escolhas, diante de circunstâncias adversas da vida, fato ou sentimento? Exemplos bíblicos, nós temos uma série de exemplos bíblicos de fé, né? A porta para que nós recebamos todos os outros dons é a fé. Veja, os enfermos são curados pela fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Somos justificados pela fé. Os discípulos trabalhavam pela fé. Nós carregamos o escudo da fé. O justo vive pela fé. Somos filhos de Deus pela fé. Olha aí a fé. A fé como o gatilho para que recebamos todos os dons, né? E nós travamos uma batalha diária entre fato e sentimento. É uma luta constante. Vamos ser guiados pelos sentimentos ou vamos ser guiados pela fé, pelos fatos? Fato é aquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Fatos não vacilam, por isso eles refletem a natureza imutável de Deus. Quando nós buscamos a fé em fatos, nós temos um alicerce firme
para resistir a qualquer tempestade. O sentimento pode vacilar, e ele vacila o tempo todo, e ele é fundamentado em nossas experiências pessoais. Por isso, a fé, a importância da fé. Em vez de consultar a palavra de Deus, sabe o que algumas pessoas fazem para tomar decisões? Consultam seus próprios sentimentos, se aconselham com o próprio eu, se aconselham com a sabedoria mundana, com amigos céticos, com experiências cristãs improdutivas do passado. Mas essas não são fontes seguras, né? Essas não são fontes para se consultar, mas sim a palavra de Deus. A fé deve ser enfatizada nos fatos imutáveis da palavra de Deus e não em nossas emoções instáveis. Sentimento não é critério. Precisamos aprender isso. O sentimento não deve ser o critério. Como que eu sei que Jesus ouve as minhas orações? Porque ele prometeu. E a palavra de Deus é tão poderosa quanto a sua presença, mesmo que os sentimentos apontem para outra direção, mesmo que os sentimentos não me deixem seguros, eu preciso confiar na promessa de Deus, nas promessas de Deus. Romanos 8:26. Muitos estão em busca de sentimentos físicos, emoções alegres, choques espirituais extraordinários. E quando isso não acontece, algumas pessoas se sentem desanimadas. Alguns ficam até com inveja de alguns testemunhos, né? Nossa, como eu queria viver uma experiência assim, dessa chocante, daquela que provoca sentimentos e emoções. Não, o caminho não é esse. Pensa, se Abraão dependesse ou se Abraão se deixasse levar pelos sentimentos diante do chamado de Deus, como você acha que ele teria reagido? Quando Deus chega para ele e diz assim: Olha, sobe o monte, e aí ele sobe o monte, leva Isaac, nem um cordeiro. Se ele se deixasse levar pelos sentimentos, o que será que teria acontecido? Os sentimentos de Abraão certamente contradiziam a sua fé, enquanto ele subia ao monte. Mas ainda assim ele prosseguiu, porque ele não se deixou levar pelos sentimentos, mas pela fé. João Batista, pensa na situação de João Batista. Tantos milagres realizados por Jesus, ele ouvia dos milagres, e agora ele ali trancafiado em uma prisão, enquanto Jesus andava livremente pela terra realizando milagres. Se ele se deixasse levar pelos sentimentos, ficaria inclusive decepcionado com Jesus, talvez triste, mas não. Ele seguiu pela fé. E dele é dito por Jesus, né? Não houve profeta maior nascido de mulher. Palavras ditas sobre João Batista. Vamos imaginar os israelitas, né? Ali diante do mar vermelho, o exército mais poderoso do planeta vindo em velocidade máxima sobre eles. Se eles fossem pelos sentimentos, e alguns foram pelos sentimentos, felizmente alguns estavam ali numa ação coletiva, né? Então foi com a multidão ali, talvez até empurrado, né? Porque se dependesse dos sentimentos, iriam para outra direção. Mas Deus estava preparando ali um dos maiores milagres de todos os tempos. Pode ser que você esteja diante de uma situação parecida, né? Com os israelitas diante ali do Mar Vermelho. Talvez você esteja numa situação assim, aparentemente sem saída nenhuma. Lembre-se, Deus está pronto para realizar um grande milagre na sua vida. Confie, não se deixe levar pura e simplesmente pelos sentimentos. Os israelitas avançaram diante daquela situação. Caminho a Cristo, um dos pensamentos mais lindos que eu conheço. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar
Quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Olha aí, ó. A oração é a chave nas mãos da fé para abrir os depósitos ilimitados do céu. Aí, a chave está à nossa disposição. Mas não se esqueça que a oração é a chave, mas a fé precisa o quê? Mover a chave. É a fé quem move a chave. A fé é a força que gira a chave dentro da fechadura que abre a porta. Então, não existe um sem o outro. Você está disposto a confiar em Deus hoje? Apesar do que você está sentindo? Você está disposto a girar a chave na porta desses celeiros ilimitados, desses depósitos celestiais? Que o Espírito Santo coloque essa disposição dentro do seu coração. Gostei dessa frase de George Bernard Shaw, citado em um dos seus sermões. Ele diz assim: quanto tempo continuaremos vivendo como se Deus não fosse digno de confiança? Por quanto tempo continuaremos a olhar para nossos sentimentos, deixando que eles informem se o caminho é correto? Nesses últimos dias, Deus está desejoso de derramar o Espírito Santo sobre o seu povo. Mas para fazer isso, precisa saber se esse dom pode ser confiado a nós. Ele necessita saber que o seguiremos, quer gostemos disso, quer não. Pois quando o diabo encontra pessoas dispostas a seguir a Jesus Cristo, quer sintamos vontade, quer não, ele sabe que seus dias estão contados. Que você esteja disposto a seguir, mesmo que os seus sentimentos não estejam indicando isso. E a palavra de Deus conclui em João capítulo 20, versículo 29, dizendo: bem-aventurados os que não viram, mas creram. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. Existem circunstâncias na vida, meus queridos, que a tempestade é tão grande que nós não conseguimos ver absolutamente nada, nem um palmo além do nosso nariz. Prossiga pela fé, assim mesmo. Deus é contigo em todas as circunstâncias. Como já disse, pessoas que estão vivendo circunstâncias avassaladoras, não é bola e Fátima. Não dá para enxergar, né? Além do tempo presente. Prossiga pela fé. Prossiga pela fé. Avance pela fé. Não é, Filomena? Às vezes a tempestade está enorme. Não dá para ver absolutamente nada. Avance pela fé. Avance pela fé. Tá bom, Lourdinha? Pode ser que a gente esteja vivendo situações aí que, olha, avance pela fé. Bem-aventurado, Ezequiel, aqueles que não viram e que creram. Bem-aventurada Solange, que talvez não esteja vendo, mas crê e vai avançar pela fé. Não é, Inalda? A Inalda que está ali em movimento, avançando pela fé. Assim a Osana também, avançando pela fé. Nós vamos orar para que Deus possa nos ajudar na nossa falta de fé, para que Deus possa desenvolver a nossa fé. E se você estiver vivendo circunstâncias como a que eu mencionei aqui, em que não consegue enxergar absolutamente nada diante de uma doença, de uma crise financeira, de uma falta de emprego, diante de uma dificuldade em relacionamentos que não dá para ver saída nenhuma, nós vamos colocar você diante do altar do Senhor. Não se deixe levar pelos sentimentos, tá bom? Avance pela fé. E ouça a voz de Deus dizendo para você: você é bem-aventurado, porque mesmo não enxergando, você confia. Oremos. Senhor Deus,
O Senhor conhece o coração de cada adorador aqui na sala 57. O Senhor conhece aqueles que estão no YouTube, aqueles que vão entrar depois, conhece a história de cada um. E o Senhor sabe também as dificuldades que alguns estão enfrentando. Eu conheço alguns que estão enfrentando situações extremas, aquelas de causar desespero. Tenha misericórdia, Senhor, por favor. Visita estas pessoas em especial hoje. Espírito Santo, acalma o coração, acalma o coração. E que o Senhor possa fazê-los seguir não pelo que sentem, mas pelas promessas do Senhor. Que avancemos pela fé, confiados na palavra poderosa do nosso Deus. Entrego cada um diante do Senhor. Toma cada um, ó Pai, para que seja teu inteiramente. Que este dia seja dia de grandes vitórias. O Senhor tem milagres grandiosos reservados para cada um de nós. Que o Senhor se manifeste. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Amém. Maravilha! Muito obrigado pela sua atenção, obrigado porque você está aqui na sala 57 e que o Espírito Santo de Deus possa agir poderosamente na sua vida. Você não está sozinho, viu? Deus está com você, o Espírito Santo está com você e nós também estamos aqui, viu? Também estamos aqui. Estou aqui, viu, Leila? Estou aqui de olho, tá bom?